Bom, gente, boa noite primeiro. Sejam todos muito bem-vindos. A ideia dessa palestra, que eu dei inclusive semana passada em inglês, com o título What Are We Waiting For? Que nós estamos esperando, é exatamente a gente conversar um pouquinho sobre a nossa percepção com relação à doutrina, a nossa percepção com relação aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos que foram colocados para a gente, porque muitas vezes a nossa interpretação, a nossa percepção é a que nos faz achar que nós não conseguimos fazer as coisas, achar que a gente não consegue chegar lá. Então, eu pensei nessa música, porque essa música, claro que em inglês não daria certo, mas para a nossa cultura é fantástica. Se eu quiser falar com Deus, o que eu tenho que fazer? Alguém lembra da letra? Tenho que ficar sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Ufa, é muita coisa que eu tenho, né? Só para falar com Deus eu tenho que fazer tudo isso? Mas aí você fala, não, Peter, isso é só a música. Pois é, na música a gente dá a liberdade criativa e a liberdade artística. Mas quando a gente lê as escrituras, quando a gente lê os textos do Evangelho, parece que ou é aquilo ou não é nada, né? Não existe uma segunda leitura, não existe um fato que você percebe que estão te dando uma série de comportamentos, mas que você não tem que seguir todos neste momento. Que não está escrito lá, seja perfeito já. Não. Você tem uma encarnação ou mais outras para ser perfeito. Aqui está a receita. Aqui estão os passos. Mas parece que a gente fica com aquela síndrome de Chico Xavier, aquela síndrome de Joana de Ângeles, a gente quer ser o espírita perfeito, o cristão perfeito, a pessoa perfeita. E a gente sabe que num planeta de provas e expiações não existe perfeição. E aí o que isso causa é frustração. E aí o que acontece? A gente acaba não fazendo absolutamente nada. Porque aí tem a ver com o nosso cérebro, quando ele fica muito cheio de informação, ele trava e a gente não vai para frente. Então a nossa conversa de hoje tem a ver com isso. Primeira coisa, quando você quer falar com uma pessoa, o que você faz? Liga, se ela está na sua frente, você fala, oi, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho? Se você não conhece, ou se você conhece, nossa, que legal, quanto tempo? Será que a gente não conhece Deus? Será que Ele já não está dentro da gente há tanto tempo? Será que a gente não acha que Ele é um amigo? Então por que eu tenho que tudo isso para falar com Deus? Se eu quiser falar com Deus, eu me sereno e falo com Deus. Assim como eu falo com uma outra pessoa, com um amigo. Assim como eu falo com qualquer outra pessoa. Só que com Deus eu falo de uma forma mais serena. Então, talvez serenar seja bacana para a gente poder elevar nosso pensamento, nossa energia e falar com Ele. Tá vendo? De dentro de tudo isso, você consegue escolher uma. E através dessa uma você fala, isso é possível. Agora, se eu tiver que apagar a luz, calar a voz, encontrar a paz, folgar o nó da gravata, você fala, meu Deus do céu, muita coisa. Peraí, eu falo com Deus daqui a pouco. Nesse momento não dá não, que eu tenho que fazer o café, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá certo, gente. A gente põe muita coisa na nossa vida. A gente tem que tentar simplificar. No livro Missionários da Luz, André Luiz ele recebe esse comunicado que talvez, à primeira vista, também seja meio que puxão de orelha, né? Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou os princípios religiosos, sugerindo-os as regras de bem viver. Legal, então a gente tem regras de bem viver e tem princípios religiosos que foram sugeridos para que nós vivêssemos melhor. E eu acho que o princípio e a vontade de todos que estão no planeta Terra é viver melhor. Se não for, aí a gente pode conversar no atendimento fraterno toda quarta-feira, a partir das 7 horas da noite. Vocês podem vir aqui e a gente bate um papo para saber por que não está dando muito certo essa história. Mas eu acredito que todo mundo quer viver melhor. Contudo, à medida que se refinam os conhecimentos intelectuais,
não religiosos, não morais, não espirituais, os conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito do homem para com as dádivas sagradas. Porque a nossa sociedade, a nossa cultura nos cria para sermos melhores do que quem? Do que os outros, do que o próximo. E aí você começa a competir e querer ser melhor, sendo que ele é teu irmão, sendo que ela é tua irmã, sendo que a vida, você pode ser bom, mas você não precisa utilizar dessa característica para diminuir alguém. Porque muitas vezes a nossa interpretação é essa: se eu sou melhor que você, você é pior que eu. E muitas vezes nós entendemos isso. Gente, quem chegou aqui nos Estados Unidos e começou a perceber nos primeiros anos, ou no primeiro ano, que um jardineiro ganhava mais que você, que uma pessoa que fazia serviços gerais, limpava a casa, ganhava mais do que você, ficou chocado? Olha a nossa cultura. Parece que porque ele arruma a casa, porque ele corta a grama, ele é menos do que eu, que tenho um diploma. Contudo, à medida que se refinam os conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito do homem para com as dádivas sagradas. Dá para entender? Não é um puxão de orelha, é simplesmente um hey, esta pessoa é tão boa quanto você, capaz de ser até melhor. Presta atenção no ser humano. Presta atenção no ser e não no ter. Porque até hoje a gente foi dirigido a ter, até um bom trabalho, até um bom carro, a ter uma boa condição social, o que não garante que a gente vai ter uma boa família, uma família feliz e uma vida alegre. E muitas pessoas que têm condições de ter tudo isso não a têm porque não tem paz dentro de si mesmo, porque não entende qual é o convite que foi feito e que é simples, mas às vezes do jeito que ele é escrito, parece que é difícil. Então o convite é para, vamos simplificar o nosso olhar em cima das coisas que são escritas, vamos simplificar o nosso olhar em cima da vida do jeito que ela é colocada para a gente, fica muito mais fácil da gente saber, poxa vida, dá para fazer, poxa vida, desse passo para frente eu consigo seguir. Se eu selecionar só esse agora, eu consigo seguir. A gente ouve muito, mas quando a gente lê, a nossa interpretação acaba tirando o nosso foco. Primeiro, muitos de nós, quando leem a definição do homem de bem, falam, puxa vida, não sou eu. Será? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Não dá para ser numa pureza um pouquinho mais? Precisa ser na maior pureza? Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, beleza, eu faço. Assim mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal. Depende do que você diz que é mal, né? Depende do que a gente entende que é mal. Todo mundo sabe o que é mal. Mas, se nunca praticou o mal, ou se não pratica o mal, quando é que eu pratico o mal? Você começa a se cobrar. Se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, tá doendo. Tá doendo. Como assim? De vez em quando, né? Às vezes eu não olho uma chance de eu ser útil. Às vezes eu não posso, porque eu tô com pressa. Às vezes não dá. Se ninguém tem qualquer queixa dele, não dá para ser mais fácil? Eu sou um homem de mais ou menos bem. Eu sou um homem bacaninha. Sou um cara legal. Enfim. Aí ele resume pra gente. Aí esse texto diz pra gente, em resumo. Você quer ser um homem de bem? Faz só isso aqui, ó. Se fez a outrem tudo que desejara que lhe fizessem. Ficou mais simples? Porque lá em cima dói, né? Lá em cima dói. Quando você lê, você fala, não dá. Poxa vida, não. Eu quero ser um cara de bem, mas tudo isso aí eu preciso fazer. Então presta atenção.
Porque eles resumem para a gente, mas a gente precisa saber ler. A gente precisa saber olhar. Se você faz ao outro tudo o que você gostaria que ele fizesse a você. Ponto. Não está mais fácil, está mais simples. E por que a simplicidade? Porque a nossa cabeça aceita coisas simples. Ítalo, eu vou sair um minutinho do pódio, eu vou deixar o microfone para cá, mas talvez eu saia um pouco da frente da tela. Quanto é 1 mais 1? 2. Quanto é 2 mais 2? 4. Quanto é 354 vezes 487? Posso usar o celular? Só um minutinho. A nossa cabeça pergunta: 1 mais 1? Fácil. 2 mais 2? Fácil. 387 vezes 494? Pra quê? Por que você quer saber isso aqui? Você está numa palestra espírita, cara. Não tem. Pra que você quer tudo isso? Ficou complicado, né? E quando fica complicado, a cabeça rejeita. Ela não quer fazer. É assim que nós somos, a gente tem que entender isso. É assim que nós somos. Quando você rejeita, tudo que está aqui, e mais isso aqui, acabou. Você não faz mais, porque ficou complicado. Alguém aqui já chegou em algum lugar para comprar alguma coisa, tinha muita escolha e acabou saindo sem nada? Fica complicado, gente. Aí a cabeça fala, deu? Não. Tudo bem, não estou precisando disso agora, tchau. É assim que nós somos. Não só com as coisas materiais. No Livro dos Espíritos, questão 630, Kardec pergunta aos espíritos como se pode distinguir o bem do mal. Ele responde: o bem é tudo que é conforme às leis de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus e fazer o mal é infringi-la. Ficou claro? Ficou? O que é tudo que é conforme à lei de Deus? E o que é tudo que é contrário? Tudo e nada não é muita coisa e pouca coisa? Então, às vezes a resposta que está na frente da gente, ela esclarece de alguma forma, mas aí você vai fazer o quê? Tudo. O que é tudo para você? O que é nada para você? Você vai interpretar isso de acordo com o que você acha. E, eventualmente, a sua interpretação te leva a dar algumas exemplos. No Pai Nosso, tem gente que coloca, que se deu conta que está pedindo, perdoai as nossas ofensas, assim. Ou seja, se eu não estou perdoando, eu estou pedindo para você não me perdoar. Aí quem entendeu isso quer dar uma modificadinha e falar, perdoai as nossas ofensas, mesmo quando eu não perdoo de vez em quando os outros. Continua me perdoando. Não funciona. Nem na sua cabeça, muito menos na vibração que você está mandando para frente. Mas muitas vezes, quando a gente lê coisas desse gênero, a gente dá aquela interpretadinha. Só que, de novo, nem nós, muito menos os espíritos do plano superior, caem nessa história. Eles, né, tudo bem, você quer pensar assim? É assim que você quer pensar? Você tem um livre-arbítrio. Mas nem você fica feliz e não funciona. E aí, no mesmo, um pouquinho mais embaixo desse mesmo trecho, de novo. A moralidade dos espíritos de ordem superior pode ser resumida na máxima do Evangelho de Cristo. Faça aos outros o que gostaria que fizessem com você. Qual é a lei de Deus? Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Ficou mais fácil do que pegar uma interpretação enorme e tentar colocar para nós, nossa realidade. Então, de novo, às vezes, ou a gente para de ler muito cedo, ou a gente já faz a nossa interpretação e segue a vida. Usa isso como uma metáfora, não só para a leitura de livros como o Evangelho segundo o Espiritismo, ou como o Livro dos Espíritos, mas para a nossa vida. Quantas vezes a gente para de ler e a linha de baixo seria a linha que esclarece tudo? Mas a gente parou de ler muito cedo.
A gente parou, deixou de ler muito cedo. André Luiz disse que o mal não merece comentário. E não devemos perder tempo falando sobre eventos ruins. Sabe por quê? Porque isso perturba a mente e faz com que ondas de vibração negativa surjam no meio ambiente. Quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Quando falamos sobre alguma coisa. É engraçado que quinta-feira, quando eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo uma palestra de um neurocientista espanhol, e ele estava falando isso sobre a visão da ciência. Ele falou, se vem um pensamento negativo na sua cabeça, deixa passar. Não é que você vai condenar, porque condenar, você está tomando um tempo para deixar ele parado na tua cabeça para condenar ele, para ele ir com uma tarja, condenado para frente. Mas você gastou tempo e pensou nele. Ele veio, deixa passar, substitui e põe um bom. Porque quanto mais energia você dá para um pensamento negativo, mais ele cresce. Meus amigos, nós somos feitos de quê? Energia. A energia que a gente manda, retorna para a gente. E aí você começa a nutrir energia negativa na sua cabeça, que qualidade de espírito chega perto de você? Aí você fala, puxa vida, esse é o meu karma. Eu nasci assim mesmo. Pau torto que nasce torto não desentorta nunca. Pode ficar procurando centenas de dizeres e motivos para dizer que está acontecendo alguma coisa errada com você, porque você não tem sorte na vida. Tem nada a ver com karma, não tem nada a ver com sorte, tem a ver com a qualidade da energia que você deixa chegar dentro da sua cabeça. Vamos simplificar. Imagina que sua cabeça é um apartamento caríssimo. Mas um apartamento daqueles assim, cobertura em Manhattan. E aí você convida ou não convida e entra na sua casa 2 moradores que não pagam aluguel, depredam todo o seu apartamento, comem toda a sua comida e deixam tudo sujo. O que você faz? Você tenta mandar eles embora, você chama a polícia, você chama o advogado. Isso na vida real. Aqui dentro, o que é isso? É o pensamento negativo. Então por que a gente deixa o pensamento negativo viver no nosso condomínio de luxo, não pagando nada de aluguel? E destruindo a nossa cabeça. Para quê? Toda vez que vier um pensamento negativo, fala, cara, você é inadimplente. Você não tem grana para ficar aqui dentro, não. Você está tomando meu tempo. Cai fora, vaza, tchau, 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 tchau. Não deixa passar na nossa cabeça. A nossa cabeça não se prende em palavra, a nossa cabeça não se prende em número, a nossa cabeça se prende em imagem. Todas as vezes que a gente consegue converter um ensinamento em uma imagem, como um condomínio de luxo, fica muito mais fácil de lembrar. Todas as vezes que a gente consegue fazer isso, é mais fácil de lembrar. E a hora que vier de novo aquela coisa, fala, aí tá o inadimplente entrando na minha casa, sai fora. Aqui você não fica, tchau, passa. Né? Vamos praticar um pouquinho isso, gente? Eu fiquei imaginando um condomínio de luxo nas Ilhas Gregas. Aonde você quiser. O seu condomínio... Lívia, o seu condomínio é o seu condomínio. Se ele é nas Ilhas Gregas, eu já estou até com inveja. Eu fiquei pensando, mas é muita poluição. Eu vou para Ilhas Gregas. Ilhas Gregas, Mônaco, Monte Carlo, Riviera Francesa, Dubai, aonde vocês quiserem, meus amigos, o condomínio é de vocês, coloquem eles aonde você mais se sentir à vontade, mas valoriza ele. O ideal é você valorizar, ele tem que ser uma coisa que, cara, não pode qualquer pessoa entrar nele, principalmente se ser convidada. Como é que eu vou deixar uma pessoa que eu não convido a entrar no meu condomínio? Não entra. Esse foi um dos melhores ensinamentos que eu vi nos últimos tempos. Obrigado. Realmente, muito prático, muito ajuda, realmente dá para usar. Que bom. Na questão 643, olha que coisa bacana. Não há ninguém que não possa fazer o bem.
Se você acha que você não pode, eles já responderam para você. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Basta que esteja em relação com os outros homens, para que se tenha ocasião de fazer o bem. Ou seja, basta que a gente esteja em uma comunhão, em uma reunião, que a gente vá encontrar as outras pessoas. Ah, mas agora com o lockdown, continuamos tendo telefone, continuamos tendo WhatsApp, continuamos tendo todos os meetings, Zooms e da vida, e a gente está fazendo as coisas ou está ganhando tempo para não fazer? Né? Gente, tem uma pergunta que eu acho que vocês sabem responder no Livro dos Espíritos. Aquela pessoa que não faz o mal, mas também não faz o bem, tá tudo certo? Não, né? Porque você deixar de fazer o bem, você está sendo conivente com não fazer o que pode dar num mal ou numa falta de atitude. Está escrito aqui, basta que se esteja em relação com os outros homens para que não se tenha ocasião, para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há um dia na existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo. Aquele que não olha por um umbigo o tempo todo, vai achar motivos e maneiras de ajudar ao próximo. Fazer o bem não consiste para outro homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que seu concurso venha a ser necessário. Meu querido Valdo, desculpa, eu vou usar teu exemplo de novo, porque, como eu disse, já se foi há muito tempo e eu continuo lembrando dele. Uma coisa que me marcou muito numa palestra que o nosso amigo Valdo falou aqui. Ele estava indo comer, se não me engano era no McDonald's, se não for, tudo bem. E ele viu um pedinte. E ele comprou o sanduíche também para esse pedinte, mas ele não só deu a caridade da comida. Ele sentou do lado deste pedinte e comeu junto com ele. Gente, o rapaz estava com fome. Você tem que dar comida para o corpo. Mas ele deu comida para a alma. Ele validou aquela pessoa que está se sentindo... Você se sente bem em pedir alguma coisa quando você está no fundo do poço? Ele validou essa pessoa como ser humano. Quantas vezes a gente consegue fazer isso? Quantas vezes a gente consegue ser útil? Isso foi de uma utilidade que, assim, me tira a fala quando eu lembro disso. É uma coisa muito linda que ele fez. Não estou fazendo apologia do Valdo aqui, mas é uma história que, sei lá, tem que 5, 10 anos você contou isso. Eu lembro. Não é? Acho que foi 2 anos atrás, eu lembro. É uma coisa muito linda. De 10 foi para Mas para mim parece 10. Olha só como é percepção na vida da gente. Gente, olha só. Se ainda assim está difícil de fazer o bem, ou se está difícil de procurar oportunidades, que tal se acontecesse isso com a gente? Eu acho que tá sem áudio, Ítalo. Esse áudio é teu, não é? Hej alle sammen. Tak fordi I er kommet. Obrigado por virem. Thomas, vil du stille dig der? Og Aske? Thomas, du bor med din familie i et dejligt hus på Vinkelhøj 8 i Viby. Før I flyttede ind, var det faktisk dit barndomshjem, Aske. Det er rigtigt. Ja. Fodbold i haven om sommeren. Og... Kan I forestille mig? Ja, præcis. Vi laver igen. Mathilde, vil du komme her? I to har faktisk stået over for hinanden før. Okay. Der var I 12 år, og det var i en rugbykamp.
Okay, ja. Kampen endte i øvrigt 42-0 til Askeshøj. Tak for kampen. Ja, tak. Inger. Mathilde, den nat, du kom til verden for 27 år siden på Christiania, var Inger det første menneske, du så. Var du min jordmor? Nå, fint. Kan du huske det? Anna, i 2012 er din mand ude at løbe en tur. Pludselig falder han op med hjertestop. Ja. Heldigvis er der en, der reagerer hurtigt og redder ham. Knud, vil du komme herop? Godt at hilse på dig. Just below the surface, a total stranger can turn out to be someone you're actually connected to. Det er godt et stykke tid siden. Someone who rouses forgotten memories. Like the very first kiss. Someone who reminds you that you're not alone. But that somebody else also has a bulldog named Prebin. Someone like Thomas, who put out a fire at Vibeka's place. Vi er så taknemmelige for, at brandværelset kom så hurtigt. Someone you've been gaming with for years, but Kender I to hinanden? have never met. Altman, mød Lil Salt. Det er løgn. Holy shit. Det er topfraggeren. Jeg var fandme kendt anden i så 4 år, uden at nogensinde mødt den anden, og set den anden før. Altså, If we approach each other, we might find out that we share the same destiny. Rana og Maha, I kom til Danmark fra Syrien for 4 år siden. Dorit og Jan, I har en lignende historie fra 2. verdenskrig. Jeg har prøvet at være flygtning, og jeg vil aldrig glemme det. Det har betydet usigeligt meget. Og Rikke, det var din oldefar, der risikerede sit liv ved at sejle Jan over Øresund den oktoberaften i 1943. It's easy to mind your own business. It takes a little more effort to mind the community. But doesn't the feeling of having something in common, something that connects us, make it all worthwhile? TV2, all that we share. Não é preciso uma televisão para fazer isso, mas talvez para encontrar todos esses casos. Mas o que ele está dizendo aqui para gente? Que a nossa história está conectada com a história de tantas outras pessoas. E quanto da nossa história a gente pode usar para se conectar, para ajudar outra pessoa, para poder prestar algum serviço a ela, como estava na tela anterior. E muitas vezes a gente acha que a gente não tem nada para oferecer. Gente, nós somos um milagre de Deus. Esse corpo que está falando, se metade das funções desse corpo não fossem automatizadas, ou 90%, eu ficaria acordado por 10 minutos e teria que dormir 8 horas. Para compensar tudo isso, nós somos um milagre. Como é que a gente pode achar menos da gente? Como é que nós podemos achar que nós não temos história, que a gente não tem o que oferecer? Nós temos muita coisa para oferecer para o próximo. E quanto mais nós oferecemos, adivinha, mais a gente se sente bem, mais a gente lembra da gente, mais a gente se valoriza. Sabe uma das coisas que sempre aparece dentro do atendimento fraterno? É a palavra perdão. Mas não é perdão para os outros, é perdão a nós mesmos. Por que a gente se culpa tanto? Talvez porque a gente acha que a gente tem que ser o homem de bem, o homem perfeito. E ninguém pediu isso pra gente. Pediu pra gente seguir em direção à perfeição e não ser perfeito agora. Gente, essa silhuetinha aqui, bacana, não aconteceu do dia para a noite. Eu não fui dormir magro e acordei com essa pochete na frente. Assim como eu não vou dormir com essa pochete, eu vou acordar magro.
Leva tempo. Leva tempo a gente construir novos hábitos, leva tempo a gente tentar fazer as coisas de uma forma diferente. Mas se a gente nunca tentar, a gente nunca vai saber. Para você conseguir uma coisa que você nunca conseguiu, você tem que fazer uma coisa que você nunca fez. Né? Sedes perfeitos. Aí vem aquela coisa, ai meu Deus do céu. Lá vamos nós, né? Essas palavras, portanto, devem entender-se no sentido de perfeição relativa. Olha o bálsamo aqui nessa linha para gente. A de que a humanidade é suscetível. Em que consiste essa perfeição? Jesus disse, amando os inimigos, fazendo bem ao que nos odeiam, orando pelos que nos perseguem. Voltou a ficar difícil. Pô, Peter, tava ficando bacana, tava ficando leve, né, cara? Agora você de novo vem com essa história. Tá difícil. Como assim amar meus inimigos, fazer o bem ao que me odeia, orar pelos que me perseguem? Por que você tem inimigo? Por que você considera ele inimigo? Se a pessoa é uma pessoa dura, se a pessoa é uma pessoa complicada, se é uma pessoa que maltrata as outras pessoas, ela nada mais é que uma pessoa doente. Ela pode não ser doente do físico, ela é doente da alma. Por que você vai odiar um doente? Perspectiva, forma de olhar, forma de encarar o mundo. Mostra assim que a existência da perfeição é a caridade na sua forma mais ampla, porque implica na prática de todas as outras virtudes. Fora da caridade não há salvação, e não fora da igreja, fora da caridade. Se nós não fizermos alguma coisa, então vamos lá, né? Vamos voltar aqui. Amando os inimigos, o que ele dá como solução? Benevolência para todos. Orando pelos, fazendo bem ao que nos perseguem. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Orando pelos que nos perseguem. Gente, Peter, bacana, bonito. Isso é uma frase bonita, eu entendo, mas não funciona para mim. Então, quem já me ouviu falar também vai lembrar dessa história que eu vou contar. Eu trabalhei no Epcot durante muito tempo como fotógrafo. E durante muito tempo eu não tinha a mínima ideia de que eu tinha uma pele mais para cor clara do que para cor escura. Porque eu pegava todos os assignments embaixo do sol de fritar ovo da Flórida. Todos. Eram 8 horas por dia, onde eu estava tirando foto do lado de fora, aquele solão falando oi para mim. E eu não entendia por quê e tinha uma raiva. Mas uma raiva do coordenador. Porque eu sabia que ele estava mexendo no schedule. Ele falava para mim que era aleatório, random, mas, cara, durante 4, 5 meses, só você só pega a coisa do lado de fora, que random é isso? Que aleatório é isso? Um dia eu estava no Marrocos tirando foto. Para quem conhece o Epcot, tem os países. E uma pessoa do Marrocos, um senhor muito legal, me ensinou uma palavra que eu não conseguia falar em português, não conseguia falar em inglês, e se soubesse outras línguas também não conseguiria falar. Mas eu consegui falar em árabe. Wassalamu alaikum. Que a paz esteja sobre você. Eu conseguia falar essa palavra. Talvez porque a gente, dentro das novelas no Brasil, ficou uma coisa fácil de falar. Eu chegava na base, olhava para esse cara e falava Wassalamu alaikum, mentalmente. Se eu falasse abertamente, eu falava, esse cara tá doido. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Juro, uma semana. Eu cheguei na base, tirei meu assignment e estava tirando foto dentro de um lugar chamado Character Spot, que é indoors, com ar-condicionado. Ar-condicionado. E comecei a ter, de novo, os meus assignments. Mas quem é que mudou? Ele mudou? A minha energia mudou. A energia que eu mandei para ele mudou. Então, o que está escrito aí? Muda a tua energia. Muda a tua forma de pensar. Muda o teu foco. E aí fica mais fácil de você passar por cima de coisas que parecem muito difíceis.
A caridade nada mais é do que isso. Vamos entender por que essa pessoa está tão assim. Vamos entender por que essa coisa está acontecendo comigo. Quantas vezes você já... Alguém aqui nunca falou, mas por que eu? Eu já falei várias vezes. E a minha resposta depois de um tempo foi, porque era para você, querido. Se fosse para outro, não estava acontecendo com você. Hello? É para você. Por quê? Porque era para mim. Porque esse teste é meu, de mais ninguém. Então, ou eu pego esse teste e passo por ele, ou o cara lá em cima, que é muito inteligente, vai me passar o mesmo teste de novo com outra cara, com outra roupagem. E eu vou ter que ser testado de novo. Então, nesse momento, depois de muitas idas e vindas, com 55 anos na cara, eu estou preferindo passar pelo teste agora. Vem, eu passo, aí não precisa mais ter esse. Esse já passou, vamos passar batido. É de cada um, gente. Mas, de novo, tem a ver com energia e tem a ver com como você encara a vida. Foco. Não é? É isso aí. Agora, olha só. Essa lição que essa menina passa pra gente de como lidar com pessoas que fizeram alguma coisa errada. Pensa aí, rapidinho, antes de eu passar. O que vocês fariam? Não, pensa que eu não falei absolutamente nada. Como vocês vieram lá de fora. Alguém pisou na bola, mas forte. Escorregou mesmo. Pisou na bola com você. Como você lidaria com eles, com essa pessoa? E olha a lição que ela traz. Existe uma história africana muito, muito bonita que me tocou profundamente, que fala sobre lidar com os erros de uma forma totalmente diferente. Essa história conta que numa tribo africana, quando uma pessoa comete um erro, ela é levada até o centro da comunidade. E lá eles começam a dizer para aquela pessoa todas as coisas boas que ela já fez na vida. E durante algum tempo, durante 2 dias, eles ficam ali falando sobre as coisas boas que ela fez, porque eles entendem que quando alguém comete um erro, um desvio, ele está temporariamente desconectado da sua verdadeira essência. E que dessa forma, eles ajudam essa pessoa a se lembrar da essência dela, a se reconectar com ela mesma. Eles entendem que um erro, um desvio cometido pode ser um pedido de socorro. Cada um de nós tem uma forma de lidar com seus próprios erros e com os erros das outras pessoas. Mas olhar assim e compreender que muitas vezes nós estamos esquecidos de quem nós somos, nós estamos desconectados daquilo que é o melhor em nós, nos ajuda profundamente a lidar com o pior em nós. Então quero te dizer que tanto você como eu, como qualquer outra pessoa, nós temos luz e sombra, nós temos o nosso melhor e nós temos também o nosso pior. E que isso faz parte de ser um ser humano. E que quanto mais a gente vai exercitando essa musculatura psicológica, psíquica, de lidar com as nossas dificuldades, com os nossos próprios erros, mais nós nos tornamos pessoas resistentes para lidar com os erros das outras pessoas, para ficarmos menos frustradas e para voltarmos a lembrar tudo de bom que aquela pessoa fez. Como é que eu faço? Como é que eu posso ajudar alguém que está num caminho sombrio, oferecendo o seu pior para as pessoas ao seu redor, que está sofrendo pelas consequências dos seus próprios atos? Como é que eu posso ajudá-la a se lembrar o que é o melhor dela? E quando eu cometo um erro e fico mal, fico culpada, fico desconfortável, como é que eu faço para sair desse estado e me reconectar também com o meu melhor? De que forma a gente pode fazer isso? Uma dica é lembrar dessa história linda e lembrar que todo mundo, por pior que seja o momento que essa pessoa está vivendo, todo mundo fez coisas boas. E que olhar para o melhor das pessoas é praticamente abençoar. É o bom olhar. É fazer aliança com aquilo que é mais saudável. E provavelmente assim a gente consegue construir relações de convivência muito melhores. Mães, pais, líderes, como é que a gente trata com uma pessoa que errou e que errou forte? Como é que a gente trata? Em geral,
a gente vai lembrar do que ela fez. Nesse momento. Do que ela fez de errado. E não se sintam mal, porque, na verdade, isso é uma coisa que está dentro da gente. Vamos entender um pouquinho também? Vamos simplificar essa história um pouquinho? Se você na escola, em um bimestre, tira 0 na primeira prova, e depois tira 10, com que média você fica? Mas eu sou 10. Eu acabei de tirar 10. Eu não sou mais 5. Você não pode me tratar como 5 se eu sou 10. Então, a gente vem aprendendo algumas coisas lá de trás que não são tão úteis assim quando a gente vê um vídeo desse. O que a pessoa estava falando? O que essa tribo faz? Lembrar para essa pessoa que ela é 10. Ela pode estar 5 agora. Ela pode estar 2 agora. Ela pode estar 0 agora. Mas ela é 10. O que a gente falou de energia? Quanto mais a gente pensa num pensamento negativo, mais energia negativa a gente cria em volta da gente. Então, se eu continuar falando do problema que essa pessoa causou, eu estou causando mais dor para ela e estou causando mais energia negativa em volta dela. Aonde é que eu estou ajudando? Onde é que a minha visão tem caridade? Onde é que eu estou mudando a vida de alguém? Por que é tão difícil viver a santidade? Ou seja, por que é tão difícil fazer todo esse tipo de coisa? Vós, fariseus, limpais os que está por fora do vaso e do prato, mas vosso interior está cheio de roubo e maldade, insensatos. Nossa Senhora, né? Depois a gente ouvir todo esse bálsamo, tomar uma porrada dessa na cara, falar, nossa Senhora, mas por que você veio com isso? Porque muitas vezes são esses os textos que a gente se depara. Não se espante, não se espante, não está dizendo que você é assim. Ela está fazendo uma metáfora para dizer que muitas vezes a gente se vangloria do que a gente fala para fora, mas lá dentro, ditado popular, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Não sejamos nós este pão bolorento. E sabe qual é o problema do ditado popular? É que ele fica na nossa cabeça e a gente acaba acreditando. Eu brinco muito, né? Se melhorar, piora, né? Se melhorar, estraga. E eu falo, não, se melhorar, melhora. Mas é verdade. Todas as vezes que vier um ditado desse na sua cabeça, que joga você para baixo, é um pensamento negativo. Deixa embora. Fala, que é isso? Não tem nada a ver. Isso aí não funciona assim. Quem fez o exterior também não fez o conteúdo. Né? Então, assim, se você é bom no exterior, por que cargas d'água não é bom interno? Porque você só quer ser bom para os outros. Quando você deita a cabeça no travesseiro, você sabe que você não é aquela pessoa que você está vendendo. Você vai ficar em paz com você? Não. Então, de novo, não vai funcionar, porque o goal final, o ultimate goal, é você estar em paz com você. Dai antes em esmolas o que possuís e todas as coisas vos serão limpas. Lucas 11, 39 a 41. A santidade, de acordo com Jesus, extrapola regras ou preceitos religiosos, penetrando o interior do homem e da mulher. Daí, exala para o exterior do corpo por meio de atos concretos e reais de misericórdia, como dar generosas esmolas aos mais pobres e necessitados. A santidade, ainda de acordo com Jesus, necessita atingir o coração do homem para transformá-lo. Vou falar uma coisa que quem conhece um pouco de biologia já sabe, nós somos seres físico-químicos. E a nossa biologia afeta a biologia do ser que está em frente a você. Desde o seu cheiro, ao quanto de calor você passa, a tom da sua voz, ao jeito que você faz com o seu rosto, aos seus movimentos, tudo afeta ao próximo. Então tudo sai de dentro para fora, porque todos esses jeitos estão dentro da gente e só se manifestam no corpo. Não é uma metáfora? Eu acho que a metáfora é o nosso corpo, né? Porque ele está falando exatamente isso com outras palavras.
Tudo que a gente nutre por dentro sai para fora. Tudo que a gente dá corda ou alimenta é o que a gente vai conseguir exprimir. Porque, acreditem ou não, nós temos 26 sentidos e não 5. Isso em white paper científico, porque já está se provando 32. Que significa que um fake news ou uma atitude falsa é percebida por você e você nem sabe como. Não acreditei no que essa pessoa falou, não sei porquê. Você pode não saber racionalmente, mas você captou alguma coisa dessa pessoa que não é verdadeira. Então vamos tentar ser o mais verdadeiro possível, né? Vamos tentar nutrir coisas boas dentro da gente. Não há fora do homem, não há nada fora do homem que entrando nele o possa manchar. Mas o que sai do homem, isso é o que mancha. Porque é do interior do coração do homem que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios e assim por diante. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem, Marcos 7,14. Como é o nome da esposa do Pepeu Gomes? Ou ex-esposa, não sei nem se... Baby Consuelo. Ela cantava uma música que o mal é o que sai da boca do homem. Porque quando saiu, quando você falou, já não pertence mais a você. E como a palavra é energia, ela vai causar uma reação. Ela vai causar uma emoção em quem está ouvindo a tua palavra. Então, escolher bem a palavra, escolher bem o gesto, escolher bem... Muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente reage mais do que proage. Faz parte. Mas o que é isso? Você lembra que nós não somos convidados a sermos perfeitos e sim a buscarmos o caminho da perfeição? Esse é um caminho a ser buscado, a tentar entender. Muitas vezes que a gente está proagindo. Quantas vezes na nossa vida a gente deu uma resposta que depois falou, putz, tinha ganhado muito mais ficar de boca calada, né? Mas não fiquei. E aí, vai fazer o quê? Aí, vamos lá. Aí você fala, legal, Peter, entendi o que você falou. Então, vamos entender isso aqui. O que eu preciso para ser perfeito? Tem fé no futuro, possui sentimentos de caridade e do amor que faz pelo bem, encontra a satisfação dos benefícios que é capaz de espalhar, é sempre bom, humano, benevolente com todos, não guarda rancor, não odeia nem deseja vingança. Já está doendo ou continua? Aí você pergunta, qual é a nota para passar mesmo? Se eu não precisar tirar 10, eu posso tirar um 5 aí, eu posso escolher 5 dessas coisas se tiverem 10 e aí eu passo de ano. Qual é a nota para passar, gente? Escolhe um, faz esse um, masteriza esse um. Deu certo, passa para outro. Deu certo, passa para outro. Não deu certo? Deus nos deu a possibilidade de reencarnar para continuar tentando dar certo. Ele não disse que a gente tem que fazer tudo isso de uma vez só. E nem possível é. Mas a gente, por entender que existe uma lista, fica muito mais fácil da gente saber como é que eu vou tentar, o que é que eu vou escolher. Porque senão, se você não tem uma lista, você não sabe o que é que você pode fazer. Então, escolhe um. Talvez... Pode falar. Você dá um minutinho pra gente dar uma nota pra gente mesmo, cara? Eu já dei a minha, tá péssima, mas pode ir. É muito fora de propósito? Não, eu acho assim, a única coisa que, vamos entender o seguinte, bacana dar uma nota pra gente, mas sejamos indulgentes, porque, de novo, o convite não é C5, C10 ou C6, o convite é, pega essa aqui, isso eu já fiz, já consigo, Mas é isso que eu tava pensando. bacana, então vou passar para a próxima, é sempre escolher. Isso é um roteiro na nossa vida, né? Quantas vezes a gente não faz uma agenda das coisas que a gente precisa fazer no dia, e aí você coloca,
pôr gasolina, levar a criança na escola, pegar comida, não sei o quê. Aí o que você vai julgar? Se meu carro está sem gasolina, se eu não puser gasolina primeiro, eu não vou pegar a criança, não vou comprar comida, não vai dar nada certo. Então você vai colocando de acordo com o que é importante para você. Tá? Gente, perdão, tá com Gospel According to Spiritism, porque eu peguei do outro slide, mas isso é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Sedes Perfeitos. Vocês podem... Não, tô falando para o pessoal que tem gente tirando foto. Então, assim, isso tá lá, gente. Isso é só vocês consultarem, tá o tempo todo à nossa disposição. É que parece que eu vou abrir Evangelho segundo o Espiritismo e vai pular alguém falando, ah, você não fez isso! Gente, não tem nada a ver. Dá uma dor, né? A gente escolhe um deles, trabalha um deles, melhora um deles, masteriza. Porque quando a gente masteriza, a gente não precisa mais se preocupar, já está dentro do nosso radar. E aí passa para outro. Fica mais fácil. Deve ser muita coisa que a gente consegue fazer. Todo mundo aqui. Eu acho. Que já tem bastante coisa que já dá para... Dá um checklist, né? Check, check, check. Isso é bom. Para outros, é complicado. Como né, já foi colocado em vários textos espíritas, nós temos várias encarnações. Não é que a gente vai deixar para a próxima, mas vamos fazer o que é possível nessa. Senão a gente para e não faz nada, como a gente conversou no comecinho. Jesus nos dias de hoje. Muitos se referem a Jesus apenas como um personagem histórico e analisam apenas no passado em uma conotação absolutamente distante da realidade atual. Por quê? Porque fica mais fácil. Porque aí eu não preciso seguir o que foi colocado, aí eu não me sinto oprimido, e, enfim, eu coloco ele como uma figura onde eu consigo catalogar, assim como na antiguidade precisaram colocar Deus com barba, com uma cara muitas vezes malvada, porque o ser humano não consegue entender uma coisa que não tem forma, ou não conseguia. Então a gente precisa humanizar essas figuras para que a gente possa entender. E humanizando, uma forma de eventualmente tirar um pouco do peso que muitas vezes os ensinamentos que Jesus deixou têm sobre mim, é colocar ele como um personagem do passado, né? Quantas vezes já falaram que Kardec está ultrapassado na doutrina? E a gente ouviu isso. Cada um fala o que vai dentro dele. Mas o que ele não analisa é por que ele está falando. Muitas vezes porque ele não acha possível seguir tudo aquilo e ele acha que ele está sendo cobrado para seguir tudo aquilo. Ele não está. Ele está sendo alertado de que existe tudo isso. Escolhe, meu amigo, faz um. Começa com um. A doutrina espírita propõe uma mudança na forma como vivemos a religiosidade. Ela não propõe, ela propõe o que hoje se paga milhões de dólares para um coach fazer para você. Está aqui na doutrina, está na Bíblia. Mudança de perspectiva. O que o coach faz? O coach pega você, te faz sentir tão miserável de estar nessa situação que você está, que o teu cérebro chega e fala, não consigo mais ficar assim. E aí ele te propõe uma solução, um cenário maravilhoso para onde você vai pular. E ele fala, yes, vou fazer isso. E aí você paga milhões. Para quê? Para quê? Presta atenção no que está escrito aqui. Presta atenção no que está escrito na doutrina, nos livros, na Bíblia. Presta atenção nos evangelhos. E você vai ver que tem mais coach lá do que já existiu em toda a face da terra. Mas precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Senão, não funciona e aí a gente vai pagar milhões para um coach. Bom para eles, né? Numa situação que a gente está de pandemia, pelo menos eles têm emprego. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Ele criou um vigoroso organismo de transformação espiritual. Se nada ficar na cabeça de vocês, o que o Cristo fez foi criar um vigoroso, forte, robusto organismo de transformação. Ele não quer mais que a gente esteja do jeito que a gente está. Lembra de uma imagem, você não toma banho no rio
no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Porque a água que estava aqui ontem não está aqui hoje, então não é mais o mesmo rio. Somos nós. A gente não pode ficar... Água parada cria doença. Nós não podemos estar parados. Transformação espiritual. É isso que a gente vem buscar no centro, não é? Esse é um trecho do Evangelho por Emmanuel, tá? Ok. Acredito que tenha mais um vídeo antes. Vamos ver. Gente, esse vídeo eu não achei ele em português, eu vou tentar ao máximo traduzir para vocês, tá? Ele se chama 212 graus Fahrenheit, que significa 100 graus centígrados, que é a temperatura onde a água ferve, ok? E esse é um treinamento que foi dado há muito tempo aqui nos Estados Unidos sobre isso. Então vamos lá. Vamos tentar de novo. O grau a mais. A 99 graus, a água está quente. A 100 graus, ela ferve. E com a fervura, vem a fumaça. E essa fumaça pode mover uma locomotiva. 1 grau a mais faz toda a diferença. E com 1 grau a mais de esforço, nos negócios, na vida, nós nos separamos do bom para o incrível, para o ótimo. A margem de vitória nos últimos 25 anos dos tornamentos... perdi. A margem de vitória numa Olimpíada é super pequena. Em 2004, na corrida de 800 metros, a margem de vitória foi de 0,71 segundos. 0,71. 1 grau a mais. Na Indy 500, a margem de vitória nos 10 anos foi 1,54 segundos. A diferença entre ganhar 1.200.000 ou 621.000. 657 mil dólares por um esforço a mais. É a sua vida. Você é responsável pelos seus resultados. Será que não está na hora de aumentar essa fervura? Para a gente ter o que a gente nunca teve, a gente precisa fazer o que nunca fez. Atitude. A única coisa que fica entre a pessoa e o que ela quer na vida é se ela vai tentar e se ela tem fé em conseguir. Ternura. Uma das coisas mais bonitas e compensadoras. Fé potencializa nosso entusiasmo e o entusiasmo vira paixão. Foco, ter um gol definido, simples, único, faz com que a pessoa caminhe pelos momentos difíceis. Perseverança não é uma corrida longa, são várias corridas pequenas, uma depois da outra. Você está agora sabendo. Você tem um target para tudo que você faz, você tem uma meta. Ou seja, faça. Vamos traduzir isso um pouquinho para tudo que a gente falou, só para encerrar? Baby steps. Passos pequenos. Vamos devagar. Atitude. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem para você. Gentileza. Entre em contato com todas as pessoas e seja útil. Fé. Jesus falou, vá em paz, sua fé te curou. O que ele estava falando, não duvide da sua fé. Não duvide da sua fé em Deus, não duvide da sua fé em você. Porque todas as vezes que você duvidar, você volta a adoecer. Foco.
Não apenas ser caridoso, mas também ser o mais útil possível, sempre que sua ajuda for necessária. Perseverança. Busque a perfeição moral de acordo com as suas capacidades. De acordo com as suas capacidades. Conhece-te, aceita-te e supera-te. Uma ótima semana para todos. Muito obrigado.